and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Tá tudo? Bem, olá, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Absurdo. Tínhamos feito uma pausa de propósito entre essas temporadas, mas depois aconteceu essa confusão toda, vírus, isolamento social, notícias, e ficamos um bocado perdidas no que nós íamos fazer. Mas ao invés de desistirmos, achamos que para o bem de todos, deveríamos prosseguir assim, dessa forma, cada um em casa, cada um no conforto do seu lar, mas não parar o projeto, porque é uma forma de nós nos conectarmos. Cláudia, a bola é tua. Isto agora é passar a palavra assim de forma muito formal. Pois, na realidade, este primeiro episódio da segunda temporada vai pegar onde acabou o primeiro episódio da primeira temporada. Na realidade, o nosso primeiro episódio foi a falar sobre o absurdo, o que é a ideia de absurdo, e terminámos esse episódio, curiosamente, a falar de empatia, como se a empatia fosse o antídoto para o absurdo, a única forma de nos salvar destas circunstâncias menos óbvias e claras e difíceis de navegar. E assim, fazendo círculo completo, chegamos também aqui ao primeiro episódio justamente a falar disso, empatia, e do que é que isso significa e qual é efetivamente o peso que isso pode ter e a importância que isso pode ter, não só na vida de uma forma geral, mas também nestes tempos que, apesar de tudo, nós não queremos estar constantemente a falar do mesmo, mas a verdade é que é um facto, estamos numa altura muito diferente de todas as alturas que já vivemos, e estamos só a tentar navegar isto da melhor forma. Pronto, era isto, só a introdução. Está conosco hoje a Susana Antônio. Susana Antônio é designer, foi mãe há pouquíssimo tempo, como ela disse, está em licença maternidade com o mundo, né? A Susana é idealizadora do projeto A Avó Veio Trabalhar, desde 2014, não é isso, Susana? E trabalha com pessoas mais velhas, reunindo saberes de sempre, com tendências da moda, do design e as artes em geral. E com o Jorge. O Jorge é um viajante profissional, escreveu vários livros, tenho aqui a Cábula de Vespa na Índia, mas recentemente o Marajá faz anos, ambos da trilogia Tudo é Possível, é isso? Exatamente. Para além de Indochina e Até Onde Vais com 1000 euros. E ainda autor do blog Fui Dar Uma Volta. Obrigada, Jorge e Susana, por entrarem conosco nesse absurdo. E eu queria que vocês falassem, primeiro a Susana, primeiro as meninas, um bocadinho da Susana rapidamente, só para as pessoas perceberem quem é a Susana. Então, a Susana é uma rapariga de 41 anos, que foi mãe há 2 meses, de um rapaz que é o Silvestre, um grande orgulho, mas o meu outro bebê é precisamente A Avó Veio Trabalhar, ou seja, esta iniciativa que pretende mostrar o melhor que existe nos mais velhos, não é? E transformá-los quase em pessoas que nós invejamos ser um dia, em vez de serem aquelas pessoas que nós não nos queremos rever. Portanto, ninguém se quer rever nos seus 70, 80 ou 90 anos, e a missão da Avó Veio Trabalhar é pôr as pessoas a olhar para o seu próprio envelhecimento e dizer, se ser velho é ser isto, se envelhecer é isto, então bora lá, não me importa. Tudo isto acontece um pouco porque eu cresci rodeada pelos meus avós, portanto eu estive com os meus avós até aos meus 6 anos de idade e para mim eles eram as pessoas mais importantes do mundo. Acho que há um privilégio gigantesco em quem consegue viver muito próximo de pessoas mais velhas na sua infância, ou seja, há valores, há pilares, há coisas que ficam para sempre. E eu costumo dizer que a minha perna direita é a Florinda e a esquerda é o António, que eram os meus avós e que
até hoje estão comigo e muito, ou seja, muito da maneira como eu vivo hoje foram os ensinamentos que eles me deram. Depois é um pouco isso, eu resolvi partir para o caminho das artes, estudei design, estive em Milão durante um ano e apesar de me ter deslumbrado muito com o mundo do design, também comecei a perceber que muitas vezes o design é algo que se acrescenta quase no final para um grupo de pessoas e que não dá acesso a toda a gente e que no fundo não melhora a vida de toda a gente. Portanto, voltei para Portugal, achava que não queria ser designer e comecei a fazer voluntariado num lar em 2004. Pronto. E foi aí mais ou menos que se desenvolveu o que eu faço até hoje, ou seja, capacidades artísticas, não é? Ferramentas artísticas para comunicar com um grupo de pessoas, neste caso pessoas mais velhas que eu adorava. Eu, quando era mais nova, dizia que só gostava de velhotes e que não gostava de crianças. Era os motes. E é um pouco isso. E o que eu sinto é que há muito trabalho a ser feito e esta questão do vírus e desta quarentena veio trazer à luz muitas pessoas que estavam escondidas nas suas casas, não é? Que nós nem queríamos olhar, não é? Que não nos queríamos confrontar com esta realidade e que agora elas estão a vir à luz e que todos nós também estamos a tentar ajudar, porque no fundo, ontem falava com o meu companheiro que é como se todas as pessoas de repente se tivessem reformado, não é? Porque as pessoas agora estão todas em casa, têm todo o tempo do mundo e o que parece uma coisa boa é também às vezes um presente envenenado, que é há muitas horas, sentimos-nos muito sozinhos, não é? Não podemos estar juntos. E isto é o que uma pessoa mais velha muitas vezes sente, ou seja, passa o dia à espera de um telefonema, está o dia todo fechado em casa, já viu a televisão toda que havia para ver, já não sabe o que é que há de arrumar. E eu acho que hoje o mundo inteiro sente o que é envelhecer e talvez sejamos mais compassivos quando sairmos das nossas casas. É isso, obrigada. E o Jorge? Fala um bocadinho do Jorge. Então, bem, primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez. O Jorge tem 43 anos, veio... Jovem. Exatamente. E eu venho de um contexto familiar, tenho uma família muito grande, por isso, enfim, expressei sempre muito, num contexto de família grande, a minha criatividade e os meus sonhos. E obviamente então tive muitas influências e as influências que eu tive foram um bocado nesse sentido, tanto pelas viagens, porque tinha alguns exemplos na família de pessoas ou viajadas ou que tinham vivido assim determinadas aventuras, por exemplo ligadas à Índia, e daí também essa minha paixão, e por outro lado também profissionalmente, porque tinha várias pessoas na minha família que estavam ligadas de certa forma à publicidade. Por isso foi o que eu acabei por formei-me em marketing e publicidade. Comecei sempre a trabalhar na publicidade na vertente da criatividade, como copywriter, por isso já a escrever e sempre gostei de ler e de escrever. E ao mesmo tempo a parte das viagens era só mesmo recreativo, digamos, era as férias que ia fazer, o Interrail, isto e aquilo, mas essa paixão ia sempre crescendo. A leitura também acaba por ser uma forma de viajar, e eu acabei por sempre viajar muito tempo, muito através da leitura. O que aconteceu foi que a determinado ponto já estava profissionalmente a trabalhar em publicidade, mas as viagens começaram a ocupar cada vez mais parte daquilo que eu queria projetar de mim. Por isso, primeiro comecei por tirar um ano, despedi-me e tirei um ano para viajar à volta do mundo, e a partir do momento que fiz essa viagem já não consegui voltar assim a um modelo 9 to 5, não é? Por isso, a partir daí comecei a viajar mais e a trabalhar como freelancer. Em termos de criatividade não me dava muito, por isso comecei a mudar mais para a parte de produção, produção de filmes, de anúncios, de eventos, sempre nessa parte, porque era mais prático em termos para quem é freelancer, e dava-me dinheiro suficiente para eu estar a viajar uma parte do ano e depois a ganhar outra vez quando estava cá. Só que não estava a construir nada, as duas coisas eram coisas muito imediatas, era trabalhar para ganhar dinheiro e viajar para gastá-lo.
por isso cheguei a um certo ponto em que tive de decidir um bocadinho a qual deles é que eu queria dar prioridade, qual é que eu queria desenvolver, e decidi arriscar as viagens. Por isso comecei a desenvolver alguns projetos de viagem. O primeiro foi esse do Até Onde Vais com 1000 euros, com um amigo meu que é o Carlos Carneiro e que estava na mesma situação que eu. Ele vinha de jornalismo e eu vinha de marketing e de escrita criativa, por isso acho que foi ali juntou-se ali uma boa dupla. O projeto teve muita visibilidade e acabou também com esse livro que publicámos os dois. E depois, entretanto, começámos a chamar a atenção para, por exemplo, eu já escrevi ao meu blog e tivemos a fazer outro blog nessa viagem que foi muito premiado e, enfim, ganhámos dinheiro com isso e tal. E por isso eu comecei a perceber que havia aqui uma forma também de viver e de crescer à volta disso. Fomos convidados, tanto eu como eu, fomos convidados para entrar numa agência que tinha começado nessa altura, uma agência de viagens que levava pequenos grupos e que havia um líder de viagens, mais do que um guia. Por isso não era só alguém que transmitia determinada informação, era alguém que funcionava como guia, mas também como o amigo que conhece o sítio, o paizinho que ouve as queixas, enfim, toda uma série de papéis ali que é preciso vestir. E foi uma experiência incrível, porque ao longo de 9 anos, nem 10 agora, mas 9 anos com a agência, viajei com mais de 500 pessoas, sempre em grupos de 10 pessoas no máximo. Apliquei muito do que tinha aprendido nos anos em que trabalhei em produção, curiosamente, mais do que outras coisas de produção, porque não sou a tentar sempre a fazer produção, mas em viagem. E no tema que nós hoje vamos falar, em empatia, acho que seja pela experiência que tive com cada uma destas pessoas, da forma, o que eu recebi, mas depois o que eu tive também de dar de volta, aprendi muito a valorizar e a compreender o que é esse valor. Pois, e entretanto, já agora, só para completar, pronto, e depois, entretanto, continuei a dar atenção à escrita e já tenho então esses livros escritos, todos à volta de projetos que eu tenha feito, mas tudo à volta das viagens. Sim. É uma coisa que estava dizendo os nossos dois convidados, por esse motivo, é que a empatia está ligada ao trabalho que fazem. Mas aí eu quero soltar uma questão agora, que é: a empatia é praticada ou ela é um dom? Percebem? O que é que vocês acham disso? Eu acho que é um músculo que se exercita, diria eu. Ou seja, podemos até nem ser muito empáticos no nosso dia-a-dia, porque temos vidas muito ocupadas, porque não tivemos uma educação também que estimulasse esse lado empático, não é? Há pessoas que não têm essa oportunidade, mas cabe-nos a todos nós, à medida que os acontecimentos da vida nos vão surgindo, e por exemplo o que está a acontecer hoje em dia a nível mundial é uma ótima oportunidade para toda a gente treinar o seu músculo empático, e é uma coisa que se põe em prática todos os dias, diria eu. Eu concordo e é engraçado falares depois dessa forma do músculo. Enfim, eu sou um apaixonado por culturas asiáticas. E é curioso que há o confucionismo, que é uma corrente de pensamento e que trata muito das relações humanas, fala muito da empatia, e eles consideram que a harmonia social e entre os humanos é o sagrado para eles, ou seja, não é uma religião, por isso o sagrado é muito humanista, e o Confúcio trata sempre das relações entre as pessoas, e então a relação entre as pessoas pressupõe exatamente isso, pressupõe empatia, pressupõe pôr-nos no lugar do outro e percebermos o outro, e ele fala exatamente disso. Não, acho que tu até puseste melhor do que ele a falar do músculo, mas ele fala exatamente que a nossa natureza é boa, mas nós temos de ser ensinados, treinados, porque se não tivermos essa referência, a natureza está ali, mas não temos a consciência dela, e só com essa consciência é que conseguimos então enfim, conseguir a empatia. Nas pesquisas que nós sempre fazemos antes, eu vi estava lendo o nome dela, é uma neurocientista brasileira, chama Tati Fukamaki. Ela tem uma tese sobre a revolução da empatia. E eu achei muito engraçado que ela diz que o cérebro humano, da tese dela, é programado para ser empático. Então, assim, as ramificações nervosas são
nós nascemos com elas criadas para socializar. E começa quando somos bebés. Exatamente. Começa com o bebê imita um outro e faz do espelho o próximo. Isso vai se perdendo à medida do tempo e vai criando outros rumos. Mas na tese dela e na teoria, a empatia vai ser a próxima competência. Mas é engraçado falar isso do bebê porque, por exemplo, o Confúcio, quando ele fala das relações, fala entre pais e filhos, patrão e empregado, presidente ou rei e súbdito, enfim, professor e aluno, e ele diz que a primeira de todas é entre o pai e os filhos, porque, por exemplo, os pais, quando projetam nos filhos, a preocupação que os pais projetam nos filhos é exatamente porque têm empatia com o sofrimento que eles podem ter ou com o desenvolvimento que eles devem ter, e esse é a primeira empatia, não é? E ela está também, a primeira é ao contrário, é o bebê a imitar as coisas realmente, só que aí não é consciente. O Rousseau tinha esta teoria do bom selvagem, dizia que todos nós nascíamos bons e depois, acho eu que era assim, eu eventualmente terei que confirmar isto, mas a ideia é esta, todos nós nascíamos bons e depois a sociedade, com o passar, a vida, não é? A vida vai acontecendo e nós vamos ficando mais calejados e mais fechados, portanto a perspectiva aqui não é muito otimista, por assim dizer, mas a verdade é que, e agora é um exemplo muito especial, os dias que temos vivido, de facto há uma coisa muito comovente, pelo menos para mim, que é no meio deste caos todo, no meio desta confusão toda, e insegurança, e incerteza e tudo mais, há uma coisa incrível que nasce, que é a vontade de ajudar, a vontade que as pessoas têm de contribuir para alguma coisa, mesmo que essa coisa não tenha não se converta em nada que lhe seja direcionado, por assim dizer. Eu acho que quando isto... Nem que seja a satisfação, nem que seja... Exatamente. Nem que seja a satisfação, não é? Por isso... Justamente. Eu lembro quando isto começou, houve muitas pessoas que o primeiro é giro também perceber como é que o instinto de sobrevivência funciona aqui, porque muitas destas pessoas, o primeiro instinto que tiveram foi o que é que eu posso fazer para ajudar, e não é o que é que eu posso fazer para me salvar, o que não deixa de ser curioso. Sim. Eu acho... há de tudo. Quando não existe um estado de alerta e de emergência como que está a acontecer agora, eu penso que as pessoas pensam muito como é que eu vou sobreviver, não é? Como é que eu sobrevivo nesta sociedade? Como é que eu vou ser o melhor aluno? Como é que eu vou ter o melhor emprego? Como é que eu vou ganhar para sustentar a minha família? E aí a empatia muitas vezes fica um bocadinho de lado porque quase que nos é passado culturalmente esta ideia de que temos que sobreviver, não é? Temos que ser os melhores e temos que correr e temos que chegar lá e para isso temos que pensar em nós primeiro. Mas cada vez que existe alguma coisa que abana, não é? Estes valores e o mundo como nós o conhecemos hoje em dia, em que podes ter muito dinheiro, mas se estiveres doente, por exemplo, o dinheiro não vale nada, eu acho que aí nós começamos a pensar como tu estás a dizer, portanto, o que é que eu posso fazer para ajudar o outro? E isso é muito notório e sinto também que os portugueses têm esse lado muito forte, ou seja, de vamos nos unir, vamos fazer qualquer coisa e mudar o estado das coisas. Susana, não achas que, por exemplo, esse exercitado músculo pode servir exatamente para o tal dia-a-dia normal, vá lá, sem ser nestas condições, em que, por exemplo, porque a própria empatia pode ser usada a teu favor. Tu cresces mais num ambiente empático do que num ambiente apático, não é? Ou seja, se tu conseguires, mesmo que tu tenhas um objetivo, porque a empatia também pode ser usada a teu favor e podes treiná-la exatamente para teu sucesso também, ou seja, tu saberes que, e eu digo isto porque lá está, porque profissionalmente com os grupos tenho mesmo de treinar um pouco isso, e às vezes tenho de perceber que, e fazer um esforço, mesmo quando não é automático, fazer um esforço para, ok, eu tenho de compreender, tenho de pôr no lado da outra pessoa, perceber porque é que ele está a dizer isto, ou porque é que esta pessoa está a pensar isto, ou porque é que se está a projetar assim, para tentar
lá está, melhorar também o meu trabalho, ou pelo menos dar condições para que toda a gente esteja bem e tal. E não é, às vezes no limite não é porque, bem, ok, quero resolver aquilo. Eu quero resolver aquilo que é para estar tudo bem, não é? Empatia devia estar entranhada a esse ponto. Mas eu tenho ali uma coisa que é empatia, às vezes, muitas pessoas confundem empatia como um jogo para seu interesse pessoal. Sim. Mas eu queria dizer, há um interesse pessoal no final disto tudo, que é o que é que nós estamos todos a fazer. Nós queremos todos ser felizes, não é? Exatamente. Esse é o topo máximo, é a felicidade. Podemos querer milhares de coisas para chegar lá, mas o que nós queremos é ser felizes. Quando nós praticamos empatia e criamos ambientes empáticos, seja na nossa casa, nas nossas famílias ou nos nossos locais de trabalho, como por exemplo acontece na Avó Vem Trabalhar, eu acho que é um sítio onde se cheira e onde se come empatia todos os dias, é um espaço onde somos todos mais felizes e toda a gente quer ir para lá trabalhar, ou seja, não há este peso de tenho que fazer isto ou não me apetece estar aqui, ou seja, todos nós sabemos que aquilo é um sítio em que as pessoas se compreendem, onde podemos ser quem somos, onde as nossas avós podem ser quem elas são, chegarem como quiserem, e é um espaço seguro e feliz, e no fundo é isso que todos nós queremos, portanto acaba por reverter a nosso favor, pensas no outro mas depois faz um ricochete. E se me é permitido partilhar aqui uma coisa muito interessante, eu tive o meu bebê na maternidade Alfredo da Costa e existiu muita controvérsia com a maternidade, não é, relativamente ao tratamento das mães e dos bebés, portanto volta e meia ouvem-se grandes críticas também na comunicação social, que eu compreendo, podem ter sido experiências difíceis, mas o meu parto foi incrível, incrível. Todas as pessoas, todas as equipas que estiveram comigo, com o meu companheiro, foram de uma humanidade e de um carinho gigantesco, eu senti-me rodeada de amor. E hoje em dia eu estou em casa e penso sobre o que aconteceu e é tu dás e tu recebes, ou seja, quando tu tens a capacidade de compreender que o enfermeiro está a trabalhar há 12 horas, fez 20 partos, não fez xixi, não foi beber água, é verdade. Se tu lhe deres essa reação, ele vai-te responder na mesma moeda e tudo o que eu senti durante aqueles 4 dias que estive lá foi indescritível, foi assim, foi super solar, teria mais 20 filhos se fosse assim todos, iguais, todos os partos, e fez-me refletir sobre isso, ou seja, a maneira como nós atuamos no mundo, não é? Como nós tratamos o outro, a maior parte das vezes faz ricochete e volta para nós. E portanto... E não é só isso, também eu acho que esta coisa da empatia também nos permite viver mais do que só, bom, isto é uma conclusão à lapalice, mas permite-nos expandir, permite-nos uma expansão. Sim, cresce, sem dúvida, cresce. Sem que nós tenhamos que fazer muita coisa, porque há isso etimologicamente, a empatia vem em patos. Patos, de uma forma geral, é sentir todos os sentimentos. E daí a diferença entre a empatia e a simpatia é mais ou menos esta, porque a simpatia, simpatia significa estarmos juntos, ou seja, se for sofrer, vamos sofrer juntos, se for amar, vamos amar juntos. Empatia não, empatia é colocar-nos no papel do outro. Nós não temos que acarretar aqueles problemas daquela pessoa como nem nós. Temos que concordar. Exatamente. A empatia é exatamente conseguires pôr-te nos sapatos daquela pessoa, mas nem sequer tens de concordar. A simpatia, sim. A simpatia é isso, mas quando concordas, quando vestes aquilo e quando te revês. A empatia nem tens de te rever, não é? Por isso é que eu estou a dizer, às vezes podes pôr isso a funcionar a teu favor, porque se calhar nem sequer concordas com aquilo, não concordas se calhar que aquela pessoa esteja mal disposta, que esteja assim, mas vais tentar perceber porque é que ela está mal disposta, o que é que faz com que ela esteja assim, e ao vestires isso, ao perceberes isso, vais também então poder reagir de maneira, enfim, que seja uma maneira construtiva, não é? E a empatia, uma coisa que eu também estava a ler, é que a empatia, como é que você mede a sua empatia? É perguntando para si se você pode ser melhor do que é hoje. Ok. Não é? Porque se eu posso ser melhor de alguma forma, é ajudando, é ouvindo,
eu posso ser mais empático. Então cada dia pode ser melhor. Isso é um sinal de que você está aberto para isso, né? É assim, nós agora estamos a entrar naquela fase de arco-íris e unicórnios e Exato. tudo é bonito, tudo de cor-de-rosa. No entanto, mesmo trazendo aqui um outro lado menos bonito, à empatia, a verdade é que a empatia, pelo menos, isto agora é uma experiência pessoal, a empatia também me tem ajudado para não tentar homicídio voluntário aos velhinhos que eu vejo sentados aqui em frente a beber café, juntos, quando nós estamos todos em casa a tentar mantê-los vivos. A eles principalmente, e a nós também, é óbvio, mas sendo eles de risco. Acho que já mais te sentimos disso mais. Sim, e é muito, e eu acho que isto, Jorge, acho que isto no teu caso, deves sentir isto de forma mais direta, porque estar em viagem, em sítios muito diferentes, exóticos, para todos os efeitos, não é? Com um pequeno grupo de pessoas, cada ela com a sua personalidade. Sim. Sim, personalidades, bagagens emocionais, porque todas as pessoas levam a sua bagagem emocional em viagem e na vida, mas em viagem sim, e teres de fazer com que as pessoas todas se deem. Claro que tem sempre uma coisa em comum, que é o querer viajar e o querer explorar e conhecer sítios novos, mas é muito intenso. Uma pessoa estamos juntos praticamente 24 horas por dia, durante 2 ou 3 semanas, e é sem dúvida muito intenso. E é engraçado porque uma das coisas que eu aprendi neste contato com as pessoas, e eu digo isto sem qualquer, enfim, não estou aqui a embelezar nada, eu aprendo mesmo muito com as pessoas, são sempre pessoas diferentes, não é? Por isso tu vais tirando um bocadinho daqui, um bocadinho dali, e uma das coisas que eu me apercebi que tem de ser trabalhada é exatamente a empatia do outro. Por isso eu ao usar a minha empatia também tento trabalhar a empatia dos outros, porque tens de lembrar sempre que somos um grupo, que não sei o quê, porque é que aquilo está assim, e depois empatia dentro do grupo, mas a empatia para fora, mas acho que entretanto já vamos chegar aí também, não é? Por isso, se calhar. Estas conversas, isto é tudo sem guião e nós vamos para fora é exatamente porque estamos nesses ambientes diferentes, estamos em culturas diferentes e que obviamente vamos estar frente a frente com soluções, com formas de estar, com dinâmicas que são diferentes das nossas. E a pior coisa que se pode fazer, por exemplo, eu costumo dizer às pessoas, uma das coisas que eu digo é: lembrem-se que os estrangeiros somos nós, não são eles, nós é que estamos noutro país, eles são os locais, nós somos os estrangeiros. Por isso, quando nós chegamos a um sítio e começamos de certa maneira a impor, ou pelo menos estar sempre a comparar com como é que é em Portugal, como é, não, mas nós fazemos assim, tá, o que é errado, o que é certo. Quanto mais nós fazemos isso, mais difícil é vivermos aquela experiência e é mais difícil adaptar-nos. Por isso há que praticar essa tal empatia, perceber porque é que as coisas são feitas, não é? E aí então já estamos a projetar em coisas completamente diferentes só do que às vezes as relacionais entre as pessoas. É preciso perceber, lá está, as dinâmicas, as causas, as consequências, os porquês. Fica mal disposto. Então é um mundo à parte, é um planeta diferente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que é bem interessante falar, é que a gente fala de empatia, a empatia de como a Susana falou, como é que os portugueses estão se ajudando, como é que as pessoas estão a cooperar nesse momento difícil e delicado, que na verdade eu acho que a grande causa de nós estarmos em casa agora é porque as pessoas mais velhas precisam mais do que supostamente nós precisávamos, mas cada cultura é muito diferente nisso e vale a pena nós olharmos o que acontece no mundo. E uma das coisas que eu falei com o Jorge que eu acho ótima é que alguns países, tipo a Finlândia, que antes de começar essa ajuda mundial, eles já eram assim, eles já funcionavam assim, eles, como tantos outros países, funcionavam a pensar primeiro no outro do que em si. É a história do parque de estacionamento que nós falamos, que eu adoro essa história, que é ótima, que um amigo meu foi para a Finlândia, para a Nokia, e estava com um colega finlandês, e quando ele chegou no trabalho mais cedo, ele estacionou o carro muito longe. E ele fez, mas por quê? Ele, não, porque nós temos tempo.
quem vai deixar os filhos na escola não tem muito tempo e pode chegar atrasado. Então, eu deixo o meu carro longe e quem tem filhos vai ficar à porta. E eu, meu Deus. Os primeiros a chegar deixam os carros mais longe. E os últimos, que já vêm com pressa e tal, já têm os lugares mesmo à porta. Não é como nós que ficamos sempre no mais próximo, não é? Quem chegar mais tarde vai ficar mais longe, ainda mais tarde vai chegar. É um exemplo de empatia brutal e é cultural, porque isso já está embutido neles, não é? Pois, e no Japão também essa história de não tocar e não chegar perto não é porque eles são menos empáticos, é cultural. As próprias formas de nos cumprimentarmos, por exemplo, e na Ásia usa-se muito então o Namastê e outras formas que não envolvem toque. O que para nós às vezes pode ser curioso ou nem ligarmos muito a isso, mas o facto é que apareceram há milhares de anos e quase de certeza num contexto de doença. Ou seja, de certeza que foi, quer dizer, não está propriamente, se está estudado eu não encontrei, mas eu há pouco tempo fiz um artigo no blog exatamente sobre isso, sobre se calhar algumas coisas, alguns hábitos que temos de mudar, nem que seja no curto prazo. A coisa de espirrarmos um para cima dos outros vai ficar completamente fora de moda. Já ninguém vai dizer santinho quando espirrarmos. Pois não. Não, mas o santinho também vem daí, não é? Vem da parte das pessoas terem medo porque sabiam que uma pessoa constipada podia estar para morrer. Por isso, os hábitos que temos já resultam de determinados contextos. E este contexto que estamos a ter agora, que é um contexto complicado e acima de tudo novo, vai de certeza trazer algumas mudanças. E por isso é bom também perceber como é que outras mudanças se operaram, por isso ter empatia aqui não propriamente com uma pessoa, mas com uma situação, para sabermos também o que é que podemos mudar. E essa proposta que eu fazia no blog era exatamente, se calhar numa primeira fase, vamos ter, não estou a dizer, eu também tenho saudades dos beijinhos da minha avó e dos abraços e dessas coisas todas, mas se calhar a bem de nos protegermos e a bem da empatia com outras pessoas e com o que elas podem vir a sofrer, se calhar vamos ter de abdicar um bocadinho disso ou reservar esses contactos mais físicos só para as pessoas que nos são mais próximas e começar a quebrar um bocado essas cadeias de possíveis transmissões, neste caso da doença, e lá está, na Ásia, muito provavelmente, essa falta de toque, né? Já advém disso de certeza. Já agora, para acrescentar um bocadinho o que a Susana estava a dizer da empatia com os mais velhos, que são os mais afetados pela doença, não nos podemos esquecer, e sem dúvida que está presente em todos, mas só não foi dito, mas está presente, que outra da empatia que temos neste comportamento, neste contexto agora, não só com os velhotes e com as pessoas que podem sofrer, mas é também com as pessoas que estão a trabalhar, porque todos os profissionais de saúde que já estão a ter enfim, já estão neste momento num contexto muito mais complicado do que seria o contexto normal. Se nós estivermos todos completamente à vontade, vamos tornar a missão deles completamente impossível. E aí, lá está o tal karma, vamos receber de volta isso. Ou seja, se o sistema de saúde estiver completamente sobrecarregado, primeiro, lá está, tem de ser começadas a tomar decisões muito em cima do joelho, os utentes vão sofrer com isso, os médicos vão sofrer com isso, enfermeiros e todo o staff que existe, enfim, todos os técnicos que existem no sistema. Por isso, nós somos empáticos com aqueles que sofrem, mas também somos empáticos com aqueles que ajudam. Curam. Sabe uma coisa que eu falei? Tem uma amiga minha que mora no Quebec. Ela falou que esses profissionais que trabalham nas limpezas dos hospitais, que cuidam dos idosos, eles foram aumentados em $4 por hora. Pois. Porque agora é um reconhecimento que eles são essenciais para a sociedade. É verdade, é verdade. E falamos então as coisas estão a mudar um bocado o papel, as pessoas começaram a perceber, peraí, sem eles isso não funciona. Exatamente. E falamos dos hospitais e do pessoal médico, do pessoal de saúde, mas depois há uma série de outras funções, como as pessoas que vão buscar o lixo, enfim, há uma série de funções na nossa sociedade que têm de ser garantidas e que nós estamos dependentes do nosso bem-estar e aquilo que nós damos por garantido, os confortos e as coisas que damos por garantidas, só são garantidas
porque está lá alguém a dar o lito por elas. E por isso mesmo nestas alturas de crise há determinadas coisas que têm de funcionar à mesma. Por isso a nossa empatia tem mesmo de ir Não, por essa. Acho que essa de limpeza das bombas de combustível, lá no Quebec, quem carrega a neve, enfim, não só como falaste, com toda a razão dos mais velhos. Mas uma pergunta que eu queria colocar é que vocês acham que essa onda empática vai durar depois disso? Eu tenho uma opinião pessoal em relação a isto, que é, eu acho que tudo dura até deixar de durar. Eu acho essencialmente que o ser humano se habitua a tudo, se naturaliza com tudo, com o bom e com o mau. E já acho certamente toda a gente já passou por fases na sua vida menos positivas, em que também tiveram que refletir e voltar a pôr as coisas em perspectiva e fazer alterações no seu cotidiano, na sua vida, seja no que for. Mas a verdade é que ao fim de algum tempo tudo se vai naturalizando. E eu pessoalmente acho que é bom que assim seja, porque se nós vivermos continuadamente, sempre a pensar que agora tenho que fazer isto porque o pior está ali à espreita, eu acho que isto não é forma de viver. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio entre obviamente uma grande dose de crescimento, mas também manter alguma inconsciência. Isto é um termo meio estranho aqui neste contexto. Voltamos ao músculo, voltamos à ideia da Susana do músculo. Neste momento estamos num contexto em que nos obriga a exercitar esse músculo, ou pelo menos obriga mais pessoas a exercitar esse músculo. Alguns mais voluntariamente ou mais naturalmente, outros de outras formas, mas mais pessoas estão a exercitar isso. O que não quer dizer que sejam todos, e o que não quer dizer que depois disto passar todos mantenham esse nível de... Mas sim, pelo menos é uma oportunidade para a empatia crescer. E o que acha, Susana? Acha que vai mudar? Eu acho que vão mudar algumas coisas. Acima de tudo, é quase como se o mundo tivesse parado e de repente estamos todos a fazer uma reflexão e uma meditação mundial, não é? Estamos todos fechados em casa e estamos todos também a perceber o que é mesmo importante para nós nas nossas famílias, para as pessoas que estão sozinhas nas suas casas, e muitas vezes todo o nosso dia-a-dia e tudo o que nós corremos atrás é só ruído. Agora corremos atrás e achávamos que o mundo ia acabar se não fizéssemos A, B ou C, e o mundo não acabou, não é? Eu sinto que algumas pessoas vão ter a oportunidade de realmente pensarem sobre as suas vidas. E vai acontecer outra coisa também bastante difícil a seguir a este vírus, não é? Que vai ser esta recessão, portanto, toda a parte laboral, muitas pessoas vão perder os seus trabalhos. Por exemplo, eu que estou ligada à comunidade dos makers e dos criativos, vai ser um próximo ano muito, muito difícil. Muitos de nós vamos ter que repensar as nossas profissões, os nossos trabalhos. Inclusivamente, neste momento, a Avó Vai Trabalhar, que é um espaço criativo para pessoas com mais de 60, está ou seja, poderá haver o problema e teremos que fechar por não conseguirmos pagar a nossa renda, portanto o próprio projeto neste momento poderá fechar na maneira como existe hoje, ou seja, cabe-nos a todos nós repensarmos como é que nos levantamos das cinzas ou como é que nós nos reconstruímos para outros modelos. E portanto, eu sinto que tanto o modelo social vai mudar, portanto, das relações, das famílias e o do trabalho também. E uma coisa muito importante ou muito engraçada que tem acontecido, pelo menos aqui na minha proximidade, em relação à minha família e que se calhar outras pessoas sentem também, é que este isolamento, não é? E esta reflexão trouxe aqui algo que nós não pensamos no dia a dia, que é a capacidade do perdão. Ou seja, eu sinto que, principalmente em relação às famílias, o facto de sermos obrigados a estar todos juntos 24 horas, não é? Irmãos que não gostam muito um do outro, uma tia que não gosta da outra irmã, todos nós estamos a trabalhar o perdão, ou seja, fazem-se telefonemas que não se faziam se calhar há 1 ano ou 2 para saber se aquela pessoa está bem. Aquela minha vizinha chata que não me deixa dormir, se calhar até lhe digo lá à janela. Tem uma curiosidade disso. Sim. Pergunto se está bem ou não está bem. E o perdão, que é uma coisa que nós, quer dizer, ouvimos tantas vezes quando crescemos, mas que esquecemos tanto quando somos adultos,
agora estamos a ser obrigados a trabalhar também esse lado, e isso é interessante. A Susana falou uma coisa de vizinha que eu contei a Cláudia essa semana, que tem uma vizinha que eu moro em uma vivenda que é muro com muro e fazia mais de um ano que ela não falava comigo. E ela veio me pedir desculpa porque foi uma situação qualquer, enfim, que não vale a pena falar com o marido, que ficou chateada, não sei o quê. E veio me pedir desculpa que ela disse, olha, já que a gente vai ter só um muro, uma cerca de madeira nos dividir aqui, eu queria falar, eu disse, devia ter falado antes, mas ela disse, não, agora que é a altura. Eu disse, ok. E a Cláudia também falou que uma amiga dela, por outras questões de trabalho, também os colegas foram pedir desculpa. Mas que é isso, engraçado, é rever o que vale a pena ou não nessa altura, você guardar dentro, né? O pedir desculpa também implica empatia, não é? Porque Sim. implica, não é só o reconhecer um erro, é perceber porque é que aquela pessoa se viu afetada ou sofreu ou porque é que reagiu da forma que reagiu e, enfim, pedir desculpa também passa por isso. Pois. Mas também há outra coisa que está incluída nesta ideia de empatia, que nós ainda não falámos muito, que é, nós estamos a falar da empatia de nós em relação ao outro, de nós em relação a uma coisa, de nós em relação a uma ideia, mas também há uma espécie de autoempatia. Nós também estamos num momento ideal porque estamos presos, estamos mesmo dentro de casa, estamos em nós, é a casa que nós temos agora e para além das despensas arrumadas e da roupa organizada por cores, também temos esta coisa de estar agora a falar muito diretamente connosco e a sermos, a tentarmos perceber e a tentarmos ser empáticos connosco mesmo, porque nós estamos habituados a exercer uma série de personalidades sociais, por assim dizer, e há pessoas mais ou menos exigentes consigo próprias, mas toda a gente tem o seu grau de exigência e esta ideia do perdão também tem muito a ver com isto, porque há aquela coisa muito corriqueira de que é não querer perdoar alguém é a mesma coisa que sermos nós a beber um veneno e esperar que o outro morra, assim uma coisa qualquer. Eu sou péssima com estas frases feitas, mas a ideia é mais ou menos esta. Mas é isto, mesmo isto do perdão, de começarmos a amenizar algumas coisas em nós, também tem a ver com isto, não acham? Com uma espécie de autoempatia. Pois, eu não sei se tecnicamente, pelo menos, se existe autoempatia, porque a empatia, supostamente a empatia tem a ver com o outro, não é? Se calhar hoje em dia, como temos todos tantos alter egos e com as redes sociais e essas coisas, podíamos ir um bocadinho por aí. Mas quer dizer, não digo que não se faça esse exercício, só não sei se é empatia ou se é outra coisa. Outra coisa que... Exatamente, não sei. Exatamente. Mas sim, se nos considerarmos um bocadinho, como dizias, com as suas personas diferentes e a nossa persona profissional e familiar e tal, se calhar às vezes podemos estar a tentar vestir outra farda, vá lá, mas não sei se é por aí. Pois, porque nós agora, isto é há muitos aspectos, isto não é tentar romantizar as coisas, há pessoas que ficam muito escandalizadas com esta ideia de romantizar a situação. Ninguém está a romantizar nada, mas caramba, há sempre aspectos positivos e negativos em qualquer circunstância. E há muitos aspectos negativos, vai ser terrível para imensas pessoas, mas também há muitos aspectos positivos no meio disto tudo, e um deles é este, finalmente nós estamos a parar, e isto fala alguém que ainda não parou, eu vou entrar na quarta semana de quarentena, ontem foi a primeira vez que me sentei no sofá durante 2 horas, até então é trabalhar até às 3 da manhã, mas a verdade é que este é o momento para nós todos percebermos quem é que nós somos quando ninguém está a olhar, porque não há ninguém a ver-nos, ainda por mais que nós estivemos em casa sozinhos, não há ninguém. Mas já reparaste que há uma pressão enorme, ou há alguns atores no meio disto tudo que fazem um bocado essa pressão, parece que tens de estar muito ocupado. Agora é os lives não sei o quê, as aulas de ginástica, ou as aulas do yoga, ou aprender uma língua diferente, ou não sei o quê. Passa-se muito a ideia de que, ok, agora temos tempo para fazer as coisas que estávamos a adiar, ou para fazer qualquer coisa, tens de aprender qualquer coisa nova, e também às vezes não se valoriza o facto de que, ok, se calhar é bom não fazermos nada.
momentos ou dias em que não fazer, realmente agora é não fazer nada, e se calhar nesse não fazer nada conseguires então fazer então um exercício de conhecimento. Lá está, mais uma vez, não sei se tecnicamente é Essa empatia, autoempatia ou mas não, sim. exato, E a mas capacidade fazer de esse não fazer, exercício sim, e a capacidade de não fazer nada também é difícil, é porque completamente, nós vivemos numa sociedade em que temos que estar sempre a fazer coisas, ou temos seja, sempre a prestar contas, sempre a prestar contas. muitas vezes, por exemplo, o burnout é uma espécie de medalha de honra, ou seja, as pessoas dizem, eu não dormi, trabalhei até às 3 da manhã e trabalho há 10 dias seguidos e Sem faço 5 dúvida. coisas, e cada um se tenta superar ao outro, e às vezes tu pensas, para quê? E não é superar em nada, às vezes é só superar, é mesmo, lá está as medalhinhas. O que é que estamos a provar, não é? Isso nota-se muito no trabalho. Muitas vezes a cultura de trabalho em Portugal é quem trabalha mais horas, no fundo é a pessoa que é mais valorizada. Quando podemos pensar assim, quem trabalha menos horas, mas faz tudo, é mais competente, porque é mais organizado, Claro. faz programação. Exatamente. Olha, eu E em produção tenho um exemplo assim muito concreto disso. Eu lembro-me de às vezes estar a trabalhar e pronto, e como trabalhava como assistente de produção, basicamente eu faço tudo, não é? E eu lembro-me de haver uma pessoa que era uma chefe de produção que, seja pela própria maneira dela trabalhar, mas mesmo a maneira de ser dela, que é sempre muito ativa, mas ela esperava que toda a gente fosse assim também. E eu lembro de nós às vezes estarmos assistente de produção, momentos em que não havia propriamente alguma coisa para fazer, ou que estávamos. E ela perguntava, mas o que é que estás a fazer? E eu, olha, estou à espera, quando houver alguma coisa. Ela, mas olha, mas tens de estar sempre a mexer, nem que seja só para estar sempre a mexer, tens de estar sempre a fazer. E eu só pensava, mas estar sempre a mexer, então tinhas de estar sempre a inventar coisas. Claro que isso também deu-me alguma genica para depois, enfim, para ter alguma musculatura para depois para outras coisas, mas o facto é que a certa altura era uma coisa completamente de piloto automático, e agora lá estávamos exatamente ao contrário da empatia. Já me aconteceu depois de trabalhar com equipas de produção em que me diziam, não, lá, fica quando não tens nada para fazer, descansa. Estás bem quando estiveres E porquê? Porque aí as pessoas já vestiu mais a nossa pele, não é? Mas sim, são exemplos do dia a dia. Pois, comigo já aconteceu a mesma coisa. E você tem essa obrigação de fazer as coisas. Eu às vezes fico cansada de ver as pessoas nessa tentativa de... E, na verdade, é provar para os outros, né? Que isso é que me chateia. Você tem que provar para os outros que aprendeu uma língua, que faz yoga, que tipo, acho que as redes sociais, nesse papel da empatia, tem os prós, obviamente, mas está a ser um bocado exagerado nessa forma de como as pessoas estão a lidar com isso. Empatia de pacote, não é? É mesmo. Mas um dos aspectos positivos desta corrente de empatia nas redes sociais e falávamos há pouco também de consciência, é também trazer à consciência de que de facto agora há uma série de negócios que vão ficar muito afetados por estas novas circunstâncias e é muito bonito, uma vez mais, é muito comovente até ver que há uma série de correntes. A Mami, que é uma amiga comum aqui, ainda no outro dia nos enviou uma mensagenzinha que era que convidava a que as pessoas fizessem uma partilha, pelo menos uma partilha diária de um negócio pequeno, para ajudar a prosperar esse negócio. E a verdade é que eu tornei-me muito mais criteriosa com aquilo que compro. Compro pouquíssima coisa, na realidade, nos tempos que correm é ir fazer compras de comida e pouco mais. Mas à parte disso, quando penso em coisas que, bem, se isto durar algum tempo eu gostaria de comprar isto ou aquilo, eu já tenho uma listinha de livros, é a rede de livrarias independentes, comida, pequenos negócios. Exatamente, há uma série de diretórios agora, muitos deles com muito bom gosto e design e tudo, portanto há aqui um investimento, já nem sequer é só uma coisa para desenrascar, a coisa já está bem feita, de diretórios de senhoras que vendem peixe, de a pessoa que faz o pão, particulares mesmo. As redes sociais têm essa, até pela estrutura e pela própria forma como funcionam, depois acabam por ter essa vantagem, isso é o lado bom realmente.
o que eu dizia da empatia instantânea ou da empatia de pacote é um bocadinho, pronto, porque isso é tudo muito válido e obviamente, enfim, é como tudo, é muito válido, mas depois é na medida em que é aplicado. E o que acontece muito depois com as redes sociais é que é muito bonito ver toda a gente a bater as panelas à noite para os enfermeiros, mas depois a mesma pessoa que pôs o seu vídeo a bater as panelas, no dia a seguir vai dar uma voltinha e vai e tal, quer dizer, deixou de ter qualquer empatia com o os próximo, enfermeiros, sim. porque de repente já é mais um potencial foco de infectado e de infecção, não é? E por isso aquela empatia foi, enfim, a empatia do momento. Mas pronto, também somos humanos, não é? Sim, O mais normal é darmos um bocadinho daqui, tirarmos um bocadinho dali, mas... equilíbrios. E depende também do que é verdadeiro e o que é fabricado, não é? E as Pois, redes sociais exatamente. têm um lado mais perverso, que há muitas pessoas a fabricarem também uma imagem do que é estar em casa, que não é a realidade destas pessoas. Lá está, pois aí já é o lado mais negro das redes sociais, porque da mesma maneira que é um veículo transmissor de todas essas coisas boas, mas também alimenta toda essa parte dos egos e dos alter egos, enfim. Mas cabe a cada um de nós Tem que haver usar esta sabedoria. Filtrar. Por exemplo, esta coisa dos pequenos negócios que eu acho muito interessante, nós passamos a ver as pessoas por trás dos objetos e dos produtos que consumimos, ou seja, se nós no dia a dia não os vemos e consumimos sem pensar, agora paramos todos e pensamos realmente quem é que está por trás do restaurante, não é? Quem é que está por trás. Mas olha, Susana, diz-me uma coisa, por exemplo, na minha opinião, isto acontece, eu acho que não acontece, não foi uma revolução. E agora diz-me só se achas, por exemplo, depois da crise que tivemos há 10 anos, mais ou menos, crise financeira, uma das coisas que eu reparei foi que depois disso nasceram muitos negócios pequenos, houve muitas empresas grandes que fecharam e houve muitos negócios pequenos que enfim, começaram a crescer e a multiplicar-se. Se calhar, isto que está a acontecer agora também só acontece exatamente porque já houve uma adaptação anterior. Porque imagina, se acontecesse esta pandemia, se calhar há 10 anos, se calhar não estávamos tão bem preparados para isso, porque não havia assim tantos negócios. Quer dizer, ia ter de haver essa adaptação, não é? Mas ia ser mais forçada. E neste momento, se calhar isso aconteceu porque realmente há muitos negócios pequeninos que se calhar há 10 anos havia muita coisa que não estava existia, neste... sim. Exatamente. E cada vez mais. Existiam aqueles mais antigos e menos adaptados, mas houve realmente uma nova geração de pequenos negócios a aparecer e que agora, se calhar, diz. E a dizer, pronto, pelo menos no nosso caso em particular, não é? Que somos uma bastante pequena e um pequeno negócio, porque é assim que sobrevivemos. Estes pequenos negócios surgiram porque as pessoas realmente começaram a pensar o que é importante. Se calhar tu podes não ganhar tanto dinheiro, mas se calhar o bem-estar que tu tens no teu dia-a-dia com o teu pequeno negócio, a maneira como tu vives, como tu trabalhas, isso é uma mais... A vida, sim. Se calhar preferes ganhar menos 300 euros ou 200 porque ganhas outras coisas e eu acho que o futuro é um bocadinho este, é pormos numa balança o que é realmente importante e as crises têm esta coisa boa que é, nós se tivermos muito, vivemos com muito, se tivermos menos, vivemos com menos e adaptamos. Exato, é verdade. E eu acho que um dos aspectos positivos das crises, de uma forma geral, sejam elas de espécie for, é de facto, para além do músculo da empatia, há o músculo da resiliência e da criatividade. A partir de 2008, quando houve, pelo menos na nossa história, não é? Enquanto pessoas ativas e a trabalhar e tudo mais, com o abalo de 2008, as pessoas também começaram a criar novos negócios porque foi a única forma que encontraram de autossubsistência, porque não havia emprego, estava tudo muito difícil e, portanto, as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram mesmo que se atualizar e se lançar. E acho que agora as condições, porque são condições ou vão ser condições de crise, portanto, há determinados elementos que vão ser semelhantes. Mas sim, já temos um bocadinho, já temos trabalho feito para trás e acho que, curiosamente,
ao invés daquilo que aconteceu em 2008, em que, pelo menos aquilo que eu observei, foi que os indivíduos estabeleceram-se, aqui vejo os coletivos a acontecer. Pois. Acho que aqui se nota um bocadinho mais esta diferença. São momentos que exigem adaptação, que exigem criatividade, proatividade. Olha, por exemplo, o próprio conceito de empatia, que tem mais ou menos 100 anos, eu estive a fazer assim umas pesquisas, e tem mais ou menos 100 anos, que é bem, vocês devem ter feito as mesmas, não é? Mas enquanto conceito estudado, digamos, por isso, enquanto algo que existe uma consciência e que é estudado, e que há um estudo sobre isso, tem mais ou menos 100 anos. Se vocês repararem, isto agora são conclusões, enfim, completamente minhas, não, mas se vocês repararam, há 100 anos também houve outra pandemia, há 100 anos houve a febre espanhola. E uma das coisas que se aprendeu na febre espanhola foi exatamente alguns comportamentos que eram precisos ter para não se espalhar, não é? E muitos desses, e para perceber esses comportamentos, foi preciso então essa empatia. Por isso, se calhar, e lá está, não estou a dizer que uma coisa tenha dado origem a outra, mas o contexto em que aconteceu tudo isso tornou mais óbvio, se calhar, o próprio conceito de empatia. E como eram feitos estudos já nessa altura, muito provavelmente acabou por ser uma questão nova, como agora aparecem outras questões novas também, não é? Mas há 100 anos, se calhar uma coisa favoreceu pelo menos o ambiente para se estudar a outra. Olha, voltando, eu acho que voltando daquele se acredita ou não nessa conversa toda, eu acredito que a economia obviamente vai mudar, porque a bolha da crise vai arrebentar rapidamente, tudo vai mudar, mas não vai demorar muito, o ser humano tem uma memória muito curta. Mas a mim há uma coisa que me assusta, que eu acho que vai acontecer agora quando a quarentena acabar e nós pudermos sair de casa, é que esta crise que se avizinha e que se aproxima vai ser muito cruel com aqueles que têm menos. Ou seja, uma das coisas que eu tenho pensado muito é que este fosso entre quem tem muito e quem tem pouco vai aumentar muito, porque são os restaurantes, não é? São as comunidades imigrantes que fazem estes trabalhos em que estão menos protegidos pelas leis laborais, socialmente, que vão levar mesmo uma grande pasada. E isso assusta-me, porque ao mesmo tempo que nós somos todos muito empáticos, quando as nossas próprias vidas melhoram, a gente começa-se a esquecer um pouco. É isso. E infelizmente também vivemos numa altura em que, em termos políticos, temos contextos muito complicados, de figuras que claramente se aproveitam de várias coisas, incluindo o medo, e por isso numa fase em que estamos muito vulneráveis, em que o medo, sem dúvida, que está muito mais presente, é muito mais fácil aproveitarem-se também disso. Por isso, espero que não, mas vai ser muito importante a evolução que vai ser feita a partir do momento que a doença não esteja já tão no topo das prioridades, não é? E que na reconstrução, e a reconstrução económica, mas também social, é muito importante, enfim, que a classe política e que toda a classe decisora tenha essa empatia e esse comportamento, porque estamos muito, muito suscetíveis, é muito fácil virar para o outro lado. Temos que continuar no ginásio da empatia depois do verão passar, não é? Sem dúvida, não, e é esta coisa de nós não podemos, eventualmente podemos obviamente falar de uma forma mais genérica e mais abrangente, mas são coisas que saem da nossa esfera de controlo, e a única forma, parece-me a mim, de podermos ter alguma coisa a dizer e agir ativamente sobre isso, é nós tomarmos decisões em consciência e a empatia, se assim for o caso, não é? Porque isto tudo junto há de dar alguma coisa. Claro. É essa a esperança, não é? Esperamos que sim. Olha, eu como sempre sou a mulher do relógio. Acabou. Tá.
Eu vou terminar o podcast como eu sempre termino, a falar que não temos conclusões, era mesmo uma conversa e é a verdade, cada um com seu ponto de vista e, e pronto. Espero que, mesmo com a memória curta das pessoas que temos todos, que se forme a partir daqui uma grande bolha de empatia, né? Que pelo menos nós tentemos puxar as pessoas para que cheguem mais próximo e compartilhem do que faça bem, enfim, é o que eu posso dizer. E muito obrigada ao Jorge e à Susana. Uhum. E queria que vocês falassem onde é que podemos encontrá-los e nas redes sociais. E não só, uma questão que eu tenho em concreto, mais em concreto para a Susana, porque ela falou disso entretanto, é de que forma é que nós, e quem estiver a ouvir isto, pode ajudar a manter, agora Susana e Jorge também, a manter os vossos projetos de boa saúde. Portanto, falando na Avó Vem Trabalhar, nós somos um espaço, mudámos recentemente há um ano, portanto temos um espaço de quase 300 metros quadrados aqui na zona da Moraes Soares, e é este espaço que agora está em risco de poder ter que fechar, porque sendo as avós um grupo de risco, provavelmente só iremos reabrir ou em agosto ou em setembro, não é? Não podemos agrupá-las num espaço quando elas têm que ser as mais protegidas. Neste momento estamos a tentar ser criativos em casa, eu e o Ângelo Campota, tentar pensar como poderemos lançar algumas campanhas ou fazer alguns produtos para que as pessoas nos possam ajudar, porque um dos problemas também foi esse, ou seja, todos os clientes começam a cancelar porque deixam de haver os eventos, não é? Deixam de ser coisas prioritárias. Nós vamos lançar para a semana uns kits para as pessoas poderem fazer trabalhos manuais em casa e as nossas avós vão ensinar através do Instagram. Pronto, portanto, há este lado também divertido e sexy para as nossas avós, que é estarem ligadas às redes sociais. Nós temos um grupo no WhatsApp no qual falamos todos os dias. Portanto, há também este lado das novas tecnologias e desta tentativa de estarmos juntos apesar de estarmos longe. Portanto, as pessoas podem comprar estes kits, nós vamos fazer mais campanhas ao longo do tempo e assim que possível podem visitar o nosso espaço e fazer as atividades connosco. Onde é que é o espaço, Susana? O espaço é na zona da Moraes Soares. E podem nos contactar através da Avó Vem Trabalhar, pronto, se forem ao Instagram ou ao Facebook, têm lá os nossos telemóveis, todas as coisas. E esperemos que tenhamos a capacidade de nos reinventarmos, porque seria muito triste pensar que um projeto que nasceu em 2004 terminasse por causa do que está a acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Não, olha, 2004 já passaram uma crise e essas avós já passaram muitas vidas por elas. Portanto, de certeza que vão sobreviver a mais uma e se vão reinventar mais outra. E elas têm uma capacidade de solidariedade entre si, portanto, são um grupo bastante forte. Portanto, acho que elas nunca deixariam de existir, nem a mim nem ao Ângelo. E com a boa vontade de toda a gente iremos continuar a trabalhar e neste momento as avós estão a trabalhar nos seus sofás. Boa. E Jorge? Eu, para já acho que sim, acho que não vai ser isto que vai acabar de certeza, se calhar lá está, vamos ter de nos adaptar um bocado. Eu a parte das viagens, primeiro eu sou um dos tais empreendedores de certa maneira que antes desta crise já tinha optado por fazer as coisas de outra maneira, por isso, tanto nas viagens como nos livros, eu hoje em dia já não trabalho nem com editora nem com agência e faço as coisas como independente. Por isso, na parte das viagens está tudo adiado e não sei quando é que vai recomeçar mesmo, porque até depois disto muitas pessoas se calhar vão querer investir também no país e viajar um bocadinho cá dentro, por isso não sei quando é que vai recomeçar. Por isso estou muito virado obviamente para os livros, porque como os meus livros vendo online, vendo através do Instagram e lá está, mais uma vez, o tal contexto, as ferramentas que hoje em dia temos para realizar os nossos projetos são completamente diferentes e por isso eu faço os meus livros, eu escrevo, consigo produzir os livros, tanto fisicamente e vendo tudo no Instagram. Desculpem. Vendo tudo no Instagram e então
Por isso os livros podem ser encomendados a partir do Instagram e a partir daí, tanto o de Vespa na Índia como o Marajá faz anos. E já estou, obviamente, como tenho muito tempo em casa, já estou a trabalhar no próximo. Claro. A trilogia vai ficar completa no instantinho, não é? Vai-se começar a esticar aí. Exatamente, eu este ano Fazer ia uma fazer uma pausa. enciclopédia, 20 volumes. Exatamente, eu este ano ia fazer uma pausa, porque como os outros lancei 2 anos de seguida, este ano era um ano de pausa mais dedicado às viagens. Mas é assim, estou em casa, obviamente não vou ficar a olhar para o ar e tenho as histórias todas aqui reunidas, por isso até é uma viagem que eu faço, estou aqui todos os dias, estou a viajar nessas histórias, é bom. Não, justamente, e as pessoas também quando estão em casa a olhar para a parede, podem simplesmente pegar num livro e dizias inicialmente muito bem, o livro é sempre uma viagem, principalmente estes que não só ensinam uma viagem, mas sobre viagens, portanto, maravilha, tudo o que se quer. Exatamente. Olha, muito obrigada mais uma vez e Obrigada a nós. até a próxima, espero que tenham gostado e Obrigado. vamos falando. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, Adeus. tchau. Beijinhos.